Olá, tudo bem? Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Hoje itens 1 e 2. Bem-aventurados os que são pobres de espírito. E primeira lição é: o que é preciso entender por pobres de espíritos? Mateus, capítulo 5, versículo 31. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciam seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizaram, quando seus olhos são abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Nesses itens 1 e 2 fica o esclarecimento do verdadeiro significado da palavra pobres de espírito. Jesus assim denominou aqueles que aos olhos do mundo eram tidos como pessoas simples, mas que estavam crendo em sua palavra, de que havia o reino dos céus, de que havia um mundo além dessa matéria onde tudo acontecia, aonde da qual ele vinha, Jesus veio, e as coisas que ele fazia só eram possíveis ser feitas para aqueles que conhecem muito bem
este outro mundo invisível aos nossos olhos. E que aqueles que se diziam ricos em ciência e espírito não acreditavam nessas coisas, nessas palavras, porque eles acreditam que somente eles podem ter respostas. A verdade, meus irmãos, é que nós sabemos muito pouco da vida espiritual. Nós sabemos muito pouco do que tem além da nossa matéria aqui no âmbito do planeta Terra. Nós sabemos muito pouco a respeito do universo, de toda a criação divina. Muito pouco nós sabemos. E a humildade é reconhecer de que tem muita coisa além, mas que a lição que Jesus ensinou, o amor às criaturas, uns aos outros, o perdão, a humildade, são características necessárias para que a gente possa conhecer esse mundo na sua integralidade. Portanto, confie em Deus, confie nas palavras de Jesus e a verdade vai se revelar para você pouco a pouco. Até o próximo. Se você tiver algum comentário para fazer sobre este vídeo, sobre esse assunto, faz aqui embaixo no nosso canal.